Que bom. Deus é muito bom. A ministração de hoje, eu vou pedir licença de tomar um texto bíblico e fazer uma interpretação alegórica. Você vai falar, como assim, pastor? Fazer uma interpretação alegórica de um texto bíblico? Eu vou pedir a licença de fazer essa interpretação alegórica de um texto bíblico, sim. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 29. Essa história você já conhece, de cor salteado de trás para frente. É a história do bom samaritano. Mas hoje eu vou usar essa história do bom samaritano. Eu não vou falar do samaritano. Eu vou falar do homem assaltado. Por isso que eu vou usar a figura do homem assaltado. Vou interpretar a figura do homem assaltado, mas para fazer uma outra aplicação. Tá? Vou tomar licença de fazer isso. Essa parábola ela é muito conhecida e com certeza Jesus contou essa parábola justamente para ilustrar, é uma resposta, na verdade, aquilo que da pergunta é: quem é o meu próximo? E aí Jesus traz essa resposta para mostrar para as pessoas quem seria o próximo. E essa parábola a gente já conhece, mas eu gostaria de ler apenas um trecho dela, que é a partir do versículo 29. Diz ali: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, né, você está falando aqui de um doutor da lei, que justamente veio questionar Jesus, né, querendo colocar Jesus à prova lá no versículo 25, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Seria uma pergunta. O que eu devo fazer para ir para o céu? Qual é o requisito básico para eu poder ir para o céu? E Jesus responde, então, Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Então o que está escrito na lei do Antigo Testamento? O que diz a lei do Antigo Testamento? E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala, então, respondeu: faze isto e viverás. Então faça, pratique a lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo, e está tudo ok. E aí ele, para se justificar, né, ele diz ali no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, e quem é o meu próximo? Como é que eu vou amar meu próximo se eu não sei quem é? E aí a resposta de Jesus vem em forma de parábola. E é aquela parábola que a gente já conhece, que é do bom samaritano, que aí, então, a partir do versículo 29 vem a resposta. Versículo 30 diz assim, então, né? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, então pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Muito bem. Como assim interpretar de uma forma alegórica? Eu hoje gostaria de observar o homem assaltado. Não vou dar ênfase sobre o bom samaritano, mas sim o homem assaltado. Amados, há alguns meses atrás, a partir de fim de fevereiro, início de março, né, que nós entramos aí num processo de pandemia. Não somente o Brasil, mas o mundo de repente se viu diante de um desafio que na verdade as pessoas nem sabiam bem ao certo o que isso tudo iria custar.
Iniciou-se um processo bastante longo de afastamento social, restrições as mais diversas, limitações as mais diversas. E hoje ainda minha esposa, caminhando na rua, encontrou com uma senhora, e essa senhora chorando. A gente hoje vê pessoas com sequelas por causa desse distanciamento social. Pessoas em depressão, pessoas amedrontadas, pessoas com síndrome de pânico de pessoas. Medo de pessoas. Medo de ser infectado, enfim. Mas neste período, algumas semanas atrás, quando ministrei aqui num domingo, eu esbocei aqui um medo que eu tinha de que muitas pessoas que entraram nessa pandemia e antes da pandemia participaram dos cultos, eram ativas dentro da igreja, e o meu medo que, acabando a pandemia, muitas pessoas não retornassem à comunhão da igreja. Muitas pessoas ficassem no meio do caminho porque, diante de tantos meses afastado de repente da prática religiosa, da prática da presença religiosa aos cultos, de repente perceberam que existem opções mais interessantes do que a prática do culto. E meu temor e continua sendo, de que muitos nessa caminhada do coronavírus vão ficar pelo caminho. Vão ficar pelo caminho, assim como esse nosso querido rapaz que foi assaltado. Diz a palavra de Deus que ele descia de Jerusalém. E a expressão descer de Jerusalém, ela era muito comum desde o Antigo Testamento, porque as pessoas subiam a Jerusalém, lógico, porque Jerusalém fica numa cadeia de montanhas, né? Então você sobe para Jerusalém, mas também como capital da fé, como uma cidade onde o culto era direcionado a Jerusalém. Então Jerusalém ele era o centro de adoração, porque em Jerusalém ficava o templo. E este homem então estava descendo de Jerusalém, estava se afastando da cidade santa, onde estava o templo. Eu creio que nesses dias, muitos têm se afastado de Jerusalém, têm descido de Jerusalém, têm se afastado do templo, mesmo tendo transmissão, mesmo tendo devocionais, mesmo tendo oração, eles não acessavam porque tinha coisas mais interessantes. E lentamente devem ter se afastado da presença, lentamente devem ter se afastado da comunhão, inclusive de Deus. Desceram de Jerusalém, se afastaram de Jerusalém, ou na verdade se afastaram do Deus de Jerusalém. O mais triste é quando a gente se afasta de Deus. Este homem se afastou de Jerusalém, se afastou da presença. Eu não estou colocando ele como um pecador, porque a parábola não diz que ele é pecador, é justamente por isso que eu falei que eu ia fazer uma interpretação alegórica dessa. Então, com que base você está afirmando isso? Se você for verificar em Hebreus capítulo 10, ali diz que a recomendação de Hebreus é que muitos estavam deixando de se congregar. E lógico, naquele momento, o deixar de se congregar não significa que eles estavam com medo de uma pandemia, porque esse perigo eles não estavam passando em Hebreus, mas sim o esfriamento da fé. O esfriamento da fé estava fazendo com que as pessoas deixassem de ir aos cultos. E o meu temor é que esse reinício de cultos, ou reinício da vida eclesiástica, alguns não retornem mais. Foram assaltados no meio do caminho. Foram assaltados no meio do caminho.
Porque o pecado, de repente, foi mais atraente. Quando nós nos afastamos de Jerusalém, uma coisa é certa: os bandidos se aproximam, os salteadores se aproximam. Eles são ávidos, eles sabem muito bem aonde atacar e quando atacar. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, eles sabem que este é o tempo certo. Este é o ponto ideal, a fraqueza da carne. Meu temor é que, neste período, alguns tenham se afastado da fé. A palavra de Deus diz em João 10:10, porque o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. Nesse texto, os salteadores, os ladrões, espancam este que descia de Jerusalém de tal forma que ele estava quase como morto. Assim é o pecado. Ele promete realizar os nossos desejos, ele promete satisfazer nossas necessidades e até nossos desejos mais profundos. O inimigo é esse, ele te faz uma bela proposta, ele faz uma boa propaganda, ele te promete coisas maravilhosas, de forma ilícita. Experimenta, você vai gostar. Vai mais além, busque mais. E com o tempo, quando a gente nem percebe, ele nos larga arrebentados, porque o que o pecado faz é nos arrebentar. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Quando a gente busca a felicidade fora dos padrões de Deus, quando a gente busca a satisfação fora dos padrões de Deus, satisfação, seja ela qual for, mas fora dos padrões de Deus, isso só vai gerar frustração. Pode trazer uma satisfação momentânea, deixa a gente até meio entenebrecido, deixa a gente meio anestesiado, extasiado no momento, mas com o tempo a depressão vem. Eu não estou falando de que álcool não seja bom. É bom, te dá uma sensação de leveza no momento, mas quando passa o efeito, uma dor de cabeça. Assim qualquer coisa, quando a gente busca a satisfação nossa fora dos padrões de Deus, a gente está se colocando em perigo de se afastar da presença de Deus. E o pecado vai tomando conta. Aquela lacuna que eu abro, aquela brecha que eu abro, desse distanciamento, não somente pessoal, né? O distanciamento de um e-mail, a gente faz um distanciamento seguro de Deus, e aquela lacuna de distância que eu tomo de Deus, ela é preenchida com outras coisas. Esse espaço é preenchido, e ele gera culpa, ele gera tristeza. O texto que eu li no início, 1 João capítulo 3, eu li apenas o início, eu gostaria de continuar lendo. É um texto que eu acho maravilhoso. Capítulo 3, versículos 1 e 2, eu li e vão ler a partir do versículo 3. E todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não ouviu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.
Esse texto é maravilhoso. Ele não diz aqui que quem é perfeito e nunca mais peca, esse é filho de Deus. Ele diz que quem não vive na prática, na rotina do pecado, essa é a questão. Quem não é governado, não é dominado pelo pecado, esta é a questão. Porque até mesmo no próprio texto de 1 João, anteriormente, ele diz que quem diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Então ele diz, sejam sinceros uns com os outros, sejam sinceros consigo mesmo. Reconheçam os seus pecados. E se você reconhece, os confessa e os deixa, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então, depois na sequência, justamente ele fala isso, que quem não vive na prática do pecado, quem não vive pecando, é nascido de novo. E o melhor é o versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amado, Jesus veio para destruir as obras do diabo. O que o diabo causou na tua vida? Qual é a consequência do pecado na sua vida? Aonde o inimigo roubou, te saqueou e te deixou arrebentado no chão, humilhado, porque o pecado faz isso. Aonde o inimigo te atacou e te venceu, Jesus está aqui para dizer, ei, eu venci as obras do diabo. Eu sou mais forte que o diabo. O meu perdão vai mais longe que o diabo. Eu te ergo novamente. Se o diabo te venceu, eu venci o diabo. Se o diabo te venceu, eu venci o diabo. E ele veio para destruir as obras do diabo. Essa é a palavra dessa noite. Ele veio para destruir os salteadores. Ele veio para humilhar os salteadores. Ele fez isso naquela cruz. Se alguém te venceu, não se esqueça que teve alguém que venceu aquele que te venceu. Ele é mais forte. Glória a Deus por isso. E ele diz aqui também que devemos amar o nosso irmão. Bem no finalzinho, o último versículo, ele diz assim, que devemos amar o nosso irmão. E o tema da ministração de hoje eu coloquei curados para curar. Nós fomos curados para curar. Ele te ergueu, Ele te resgatou, Ele te salva, Ele te perdoa, para nós sermos agentes na mão dEle agora para semear salvação, para curarmos. De feridos, Ele nos sara. De sarados, Ele nos coloca como agentes de transformação. Maravilhoso esse nosso Deus. A obra dele é extraordinária. Se formos verificar em João capítulo 9, versículo 1 a 7, João 9, 1 a 7, diz o seguinte, esse aqui é um milagre de Jesus, que ele cura um cego, né? Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desatar os nós que o inimigo fez. E aí os discípulos passaram e tinham um cego de nascença. Eles falaram, quem pecou? Quem aqui foi o culpado? Quem é o culpado dessa desgraça na vida? Ele falou, na verdade aqui não existe nenhum culpado. Mas ele está assim para que Deus seja glorificado. E Jesus então tocou nele com a saliva e o lodo que ele tinha preparado, e o cego
começou a enxergar. Esse versículo diz ali, versículo 4, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Talvez em alguma Bíblia deve estar escrito ali, devo fazer as obras, né? Em algumas traduções está escrito lá, devo fazer as obras. Mas ao mesmo tempo, devemos. Porque mesmo Jesus que curou ali o cego, ele também mandou os discípulos fazerem as mesmas coisas, as mesmas obras. Ele falou, as mesmas obras que eu faço, vocês ainda vão fazer, e ainda vão fazer muito maiores do que essas. Curados para curar. É para isso que ele nos curou. Não apenas para que nós enxerguemos, mas para que nós abramos os olhos daqueles que estão ao nosso redor. Se a gente for verificar em Lucas capítulo 10, você vai ver Jesus falando aos discípulos que voltavam, né? Jesus enviou os 12 para curar, para evangelizar, enfim, para fazer a obra, né? A mesma coisa que ele estava fazendo, ele mandou os 12 fazer. Aí quando eles voltaram, lá no versículo 17, veja como é que eles voltaram empolgados. Capítulo 12, desculpa, Lucas capítulo 10. Isso, capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim, voltaram os 70, desculpa, aqui é envio dos 70, não é dos 12, é dos 70. Em Lucas tem duas vezes que ele envia, né? Uma vez 12, outra vez os 70. Então aqui ele diz, quando esses 70 voltaram, com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem. Disse Jesus, eu vi Satanás como raio cair do céu. Os discípulos estavam tão empolgados, eles estavam desfazendo as obras do diabo, eles estavam desfazendo aquilo que o diabo tinha feito, eles estavam desfazendo, e eles estavam tão empolgados, dizendo, Jesus, você não acredita que até os demônios estavam se submetendo a nós? E Jesus diz, olha, realmente eu vi o diabo caindo como um raio. Então aquilo que Jesus fazia, desfazendo as obras do diabo, os discípulos também fizeram. E o texto ele continua da seguinte forma, mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A maior alegria de vocês não é ver o poder da submissão dos demônios, não. O maior motivo de alegria é que você é salvo, os teus pecados foram perdoados, o teu nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior presente que alguém pode ter. Jesus diz, não fique feliz pelos milagres que aconteceram, fique feliz que os teus pecados te foram perdoados. Glória a Deus. A gente se impressiona às vezes tanto, né? Com obras extraordinárias. Jesus diz, ei, a maior obra que alguém pode se alegrar é ter os pecados perdoados. Essa é a maior vitória que Ele te entrega nessa noite. Curados para curar. 2 Coríntios capítulo 1, Paulo fala o seguinte para a igreja de Corinto. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que em nós também padecemos. Paulo diz, olha, a gente sofre, a gente padece, a gente passa por tribulação e a gente recebe o consolo de Deus.
Mas por que a gente passa por tribulações e lutas e dificuldades? Aí, quando nós somos consolados, a gente pode consolar aqueles que passam pelas mesmas tribulações que nós estamos passando. Curados para curar. É para isso que Deus te chamou. E é para isso que você de repente passou, que você passou, para receber a graça de Deus, a consolação dos céus, e assim ser um instrumento de bênção. Amém? Consolados para a consolação dos outros, atribulados, mas não vencidos. Então, meus queridos, nessa noite eu gostaria de te convidar a fazer parte da mesa com esse pensamento. Você pode dizer, poxa, Deus, mas pastor, eu não sou digno. A Bíblia fala que você não deve estar na prática do pecado, você não deve se acomodar ao pecado. Aleluia. Nunca se acomode ao pecado. Nunca tome o pecado como algo fútil, sem valor. Também não supervalorize o pecado, tá? Se culpando por aquilo que você já pediu perdão e já colocou diante do altar de Deus, então deixa lá. Mas ao mesmo tempo, não seja superficial. Não ache que é qualquer coisa. Se você é como aquele homem que foi saqueado, humilhado, deixado no caminho, hoje é dia de retornar. E se você é daqueles que de repente nesse período de pandemia se afastou da casa do Pai, é tempo de voltar. Algumas coisas estão voltando novamente. Os discipulados estão reiniciando novamente na igreja. Trabalho de adolescentes, trabalho de jovens, grupo de oração. Lentamente as coisas estão novamente retornando. Como é que você está retornando? Como você planeja retomar novamente sua caminhada? Eu vejo muitos lugares que poderiam estar sendo preenchidos aqui. Muitos têm com medo do vírus, ok? Mas muitos também não estão aqui porque não é que não estão com medo, é porque encontraram alguma outra coisa mais interessante. Amados, retomemos nossa caminhada. De onde você caiu? De onde você parou? Aonde o inimigo te venceu? Você desceu de Jerusalém e não consegue mais voltar? Hoje é dia de retorno, hoje é dia de arrependimento. Eu gostaria de convidar de você ficar de pé, os que estão aqui. Se você está em casa, está ouvindo essa palavra e você está falando, é de mim que ele está falando. Eu sou aquele homem assaltado no meio do caminho. Eu poderia estar na igreja, até queria estar lá hoje, mas eu não fui por preguiça mesmo. Ou nem mais sinto o desejo de participar. Hoje é dia de retornar para a casa do Pai. Feche seus olhos neste momento. Eu gostaria de te convidar que você coloque sua alma diante do altar de Deus. E que neste momento você possa trazer e falar a Ele. E peça a Ele por cura e restauração. Retome novamente o teu caminho com o Senhor. Restaura novamente o altar que foi derrubado na sua vida. O altar da adoração ao Senhor. Aquele lugar que era dele, mas você simplesmente substituiu o lugar dele por outras coisas, aparentemente mais atraentes. Coloque novamente o altar no lugar onde ele estava anteriormente. Coloque Deus no lugar onde ele estava anteriormente.
Suba a Jerusalém novamente e não se afaste mais. Busque a comunhão novamente. Ó Pai, nessa noite o Senhor tem sondado nossa mente, nosso coração. Nessa noite o Senhor tem nos ministrado. E eu oro em nome de Jesus, que a sua graça e a sua misericórdia sejam estendidas a cada um de nós, que o Senhor tire de nós a culpa, que o Senhor remova de nós o pecado, que o Senhor remova novamente a nossa vergonha. Ó Pai, dá-nos novamente vestes limpas, dá-nos novamente, Pai querido, o gozo da salvação, a alegria da salvação e do perdão dos nossos pecados. Não nos permita, Pai querido, nos afastarmos novamente da Tua presença, Pai. Não permita. Pai, acolha-nos novamente. Receba novamente nossa oração. Ouça nosso clamor. A Tua palavra diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então desfaça em mim. Desfaça em mim agora o pecado que foi causado em mim. Me arrependo em nome de Jesus, eu confesso em nome de Jesus, eu não consigo lutar, Pai querido. Então que a Tua graça neste momento venha de encontro. Restaura agora em nome de Jesus aquele que está quebrantado, aquele que está humilhado em nome de Jesus. Agora vem com Teu poder, Senhor. Restaura novamente, Pai querido, a cegueira daquele que veio, Pai querido, que de repente o pecado causou a cegueira nessa vida, Pai. O Senhor tem poder para tirar toda a cegueira. Oh Senhor, em nome de Jesus, quebra as cadeias, Pai querido, que o inimigo tem colocado em nosso redor. Fortalece aqueles que neste momento estão quebrados, assaltados pelo caminho, feridos. Vem com salvação, Pai. Aquele que não tem mais esperança. Nessa noite eu ouço a Tua voz. Vinde a mim, filho meu. Vinde a mim. Pai, te louvo e te agradeço, porque hoje é dia de graça, hoje é dia de misericórdia, hoje é dia de restauração, hoje é dia de salvação. Te louvo e te agradeço que a gente pode vir do jeito que a gente está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Te louvo e te agradeço, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amado. Deus é bom.